doutora Andréia Friaça, cirurgiã de cabeça e pescoço. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente a gente já se conheceu nos ambulatórios e consultórios. Para mim, cuidar da saúde vai muito além do que somente falar de tratamentos e, e cirurgias. A gente precisa falar sobre prevenção, sobre outros aspectos e tecnologias novas que podem transformar a sua vida. Então, aproveita para curtir, se inscrever e me seguir. Vamos lá que esse espaço ele foi feito para você. Hoje vamos falar sobre radioablação, também chamado sobre radiofrequência de nódulos de tireoide. Essa é uma técnica minimamente invasiva e ela pode transformar a vida de muitos pacientes. Antigamente, quando você tinha um nódulo de tireoide, a sua única opção era tirar a sua tireoide, você ia perdê-la. Agora, a gente tem essa técnica de radioablação ou radiofrequência de nódulo de tireoide, que pode preservar a sua tireoide e a função da tireoide e resolver o seu nódulo. A radioablação no nódulo de tireoide, ela usa uma energia de radiofrequência para poder, em um alvo, que no caso é a tireoide, mas podem ser outros órgãos, diminuir e resolver aquele nódulo. A diferença com a cirurgia tradicional é ampla, porque você vai perder o órgão se você fizer a cirurgia tradicional. A gente não tira o nódulo da tireoide, a gente tira o lobo daquela tireoide. Então você vai realmente perder a sua tireoide se optar pela técnica tradicional. Então isso foi um grande avanço da medicina, porque a gente está preservando a sua tireoide, usando essa técnica que vai atingir o nódulo, fazer com que ele receba aquela radiofrequência, faça uma reação cicatricial e diminua. A indicação para fazer uma radiofrequência ou radioablação de nódulo de tireoide é ter um nódulo que tenha um volume e um tamanho que possa estar te causando sintomas. Então, por exemplo, se você tem um nódulo de tireoide benigno de 4 centímetros e isso está aparente ou te causando algum sintoma, tem indicação. Agora, se você tiver um nódulo pequeno que não está te causando sintomas, ele é benigno, não tem por que você queimar ele. Você pode continuar com o seu nódulo. Hoje em dia, existem estudos até para fazer radioablação em paratireoide, que é um órgão que fica atrás da tireoide e ele produz bastante hormônio, mas ainda estamos em estudo. Também tem estudos em câncer de tireoide pequenininho, que você pode queimar aquele nódulo e tentar, porque como a gente sabe que o nódulo de tireoide é cancerígeno, ele tem um prognóstico bom, muitas vezes não evolui, a ideia é tentar queimar aquele nódulo para que ele não evolua, entende? Mas isso também está em estudo. Além de outras utilizações, por exemplo, em metástase de câncer de tireoide. Às vezes você tem um linfonodo, tem muita gente, principalmente na Coreia, fazendo isso. Queima o linfonodo para evitar um possível esvaziamento cervical. Mas todos esses estão mais em estudo. O que a gente usa mesmo em peso é para nódulos benignos de tireoide, que são grandes e que dão sintomas no paciente. A gente tem inúmeras vantagens da radiofrequência de nódulo de tireoide. Uma delas, menos invasiva. Quer dizer, você não tem um corte tradicional, não tem anestesia geral, você pode ser feito com sedação somente. Você recupera-se rapidamente, porque você vai ter um furo ao invés de um corte. Você não vai ter toda aquela dissecção que nós geralmente temos na cirurgia tradicional. É uma agulhinha que entra no nódulo e vai queimando ele, e depois que tira a agulhinha, você pode ter algum hematoma, ficar com alguma equimose, uma dorzinha bem leve, mas só. Menos risco de complicação. Geralmente, quando a gente faz a cirurgia de tireoidectomia, a gente tem que dissecar a paratireoide, que dá um risco de hipopara, ou seja, ficar com cãibras e formigamentos depois da cirurgia. Além disso, o nervo ele é dissecado inteiramente. Existe risco de lesão de nervo em radioablação ou radiofrequência? Sim, existe sim. Mas o risco é menor, tá? Uma vez que a gente não precisa dissecar ele totalmente. Quando você está se preparando para fazer uma radiofrequência, você precisa fazer o pré-operatório rotineiro. Você vai fazer exames de sangue, ser avaliado pelo anestesista, porque eu sempre peço uma sedação para o paciente, que eu acho que é mais confortável do que fazer somente com o local. Então a gente vai pegar um ambiente hospitalar, não ambulatorial, uma vez que eu vou solicitar uma ajuda do anestesista. Dessa forma, fica muito mais confortável para você. Além disso, você vai se preparar aí para ficar à tarde no hospital, ou amanhã. Por quê? Você vai internar, vai para a sala de cirurgia, vai ser submetida a uma sedação leve, a gente vai fazer também anestesia local,
fazer o procedimento, que dura em média uns 30 a 40 minutos no máximo ou menos. Isso depende do tamanho do nódulo e de quantos nódulos a gente vai funcionar, tá? E aí, depois disso, você vai se recuperar dessa anestesia, que foi uma sedação leve, e vai ter alta, tá? Além disso, você precisa entender também, quando a gente faz a radiofrequência do nódulo de tireoide, a gente espera que ele, em média, diminua até 50%. Às vezes, diminui mais. Eu já vi pessoas que diminuem bem mais. Mas isso é individual, depende de cada caso, do tamanho do seu nódulo, da energia que foi utilizada. Se você tiver mais alguma dúvida, eu espero ter esclarecido-as. Mas se persistir alguma dúvida, manda mensagem para a gente aqui no canal, a gente vai responder assim que possível. E não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir que na próxima semana tem outro vídeo.